Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo ao videocast Habeas Data no portal Dio Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Miguel Gualberto, superintendente do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que vai falar sobre a sua trajetória no órgão e sobre a regularização fundiária no estado do Pará. Olá, doutor. Olá, Raul. Olá a toda a equipe do Liberal. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Para mim é um prazer vir trazer para vocês um pouquinho mais do que é o INCRA, quais são nossos trabalhos e quais são os nossos desafios aí do dia a dia. Muito obrigado por ter vindo, doutor Miguel. E o senhor tomou posse recentemente como superintendente do INCRA na região de Belém. Qual a sua experiência no ramo do direito agrário? Raul, apesar de estar há menos de um mês ainda, né, à frente ao INCRA, eu venho e carrego comigo um currículo muito técnico. Né? Sou advogado de formação, faço uma segunda faculdade, né, em ciências políticas, porém eu tenho especializações em direito ambiental, direito agroambiental, concluí já o meu mestrado também em direitos fundamentais na linha de pesquisa agroambiental, tenho cursos de extensões e regularização fundiária, né, com os mais renomados professores, inclusive da nossa região, aqui do nosso estado, o professor Paraguaçu Elleres. E a minha militância na advocacia sempre foi dentro da advocacia agrária e ambiental. Muito bom, isso demonstra que o INCRA hoje tem como gestor um técnico, né? E quantos municípios fazem parte da sua superintendência? Perfeito, Raul. Só para explicar a todos os telespectadores que o INCRA Belém, ele é a única superintendência do país que possui 3 superintendências. Né? Nós somos divididos em Belém, né, que é onde hoje eu estou lotado. Nós também temos o INCRA Marabá, tá, que já é região sul do Pará, e temos o INCRA Santarém, que já é o oeste do estado. Recentemente nós tivemos uma alteração na nomenclatura, né, que ficou Belém agora é conhecida como INCRA Nordeste do estado, INCRA Santarém oeste do estado, INCRA Marabá sul do estado. A minha competência hoje, a minha jurisdição, ela abarca cerca de 82 municípios, tá, localizados na região Bragantina, região do Marajó, região do Baixo Amazonas, região metropolitana e nordeste do estado. Hoje nós somos responsáveis por cerca de 100 mil famílias, tá? 52 mil delas localizadas na região do Marajó e temos cerca de 400 projetos, tá, de assentamentos para cuidar. Então é uma responsabilidade aí muito grande que nós temos. Doutor Gualberto, quais são as maiores dificuldades que o INCRA encontra frente à regularização de terras rurais do estado do Pará? Nós sabemos que sempre houve muito conflito, né, agrário no Pará. Sim, vamos lá. O INCRA hoje, ele, dentre as suas prestações de serviço público, ele abarca regularização fundiária, tá, e também abarca desenvolvimento junto aos assentamentos, ou seja, a reforma agrária. Apoios iniciais financeiros para que o beneficiário possa iniciar a sua vida, fomentos, né, no caso fomento mulher, tendo uma mulher dentro da unidade habitacional, ela é contemplada com auxílio mulher. Existe o fomento que é o fomento cacau, também para algo mais específico, ou seja, hoje o INCRA ele tem inúmeros projetos para garantir que o beneficiário ele não seja só um dono, um proprietário, tenha um pedaço de terra, mas que ele possa ser, sim, o protagonista do seu próprio futuro. Né? E dentro de todo esse leque que abrange os serviços do INCRA, nós temos aí inúmeras dificuldades. Né? E eu posso listar para você, no que tange a reforma agrária, que a análise documental, até se chegar ao beneficiário, ela que causa alguns entraves, que são entraves que não são apenas proporcionados pelo INCRA. Porque, veja bem, para que você se habilite para ser um beneficiário da reforma agrária, você preenche inúmeros requisitos. Mas para que aquela área que vai ser destinada para o beneficiário da reforma agrária, ela também ela precisa passar por uma série de burocracias, preencher inúmeros requisitos. Algumas demandam de ações judiciais, outras ainda têm a questão dos litígios, de especulações de pessoas que querem também ser beneficiárias ou que querem se utilizar dos beneficiários para proveitos que não são legais. Então, nós encontramos essa dificuldade, dentre outras. Nós temos hoje, como eu falei mais cedo, cerca de 100 mil pessoas
para atender, né, 82 municípios para atender. Hoje nos faltam aí um pouquinho de apoio, né, nesses braços. Porém, a gente vem tentando solucionar isso daí junto ao apoio às prefeituras. Hoje o INCRA também tem o projeto do Titula Brasil e alguns acordos de cooperação técnica também, que são parcerias junto às prefeituras que estão mais próximas, né, que estão ali onde o beneficiário estão devidamente e nos auxiliam na questão técnica, análise documental. Então, basicamente, o que tange a reforma agrária, as nossas dificuldades estão nesses pequenos entraves. Só voltando um pouquinho em tudo isso que você falou, existe um critério, e qual é esse critério para o INCRA saber se a terra, aquele pedaço de terra é de fulano ou do outro, de A ou de B? Porque às vezes existe conflito, existe questão de divisa, um diz que é aqui, outro diz que é ali. Muitas vezes os lotes de terra se sobrepõem, então tem toda uma questão técnica aí que eu acho que deve ser um tanto complexa para ser resolvido. Qual é o critério? É quem está mais tempo na posse? Como é que é isso? Tá. Antes de eu falar desses critérios, Raul, eu preciso fazer um pequeno e breve resgate histórico, né? Porque esse conflito fundiário que existe hoje no nosso estado, esse caos fundiário que nós costumamos falar na academia, ele tem um porquê lá de trás, né? Um resgate. Desde a nossa colonização, né, não só do Pará, mas também no Brasil, mas falando aqui do Pará, nós tivemos sempre a disputa pelo pedaço de terra, né, sempre a disputa pelo melhor pedaço de terra, né, pela melhor porção de terra. Quando foram sendo feitas as divisões territoriais, seja de estados, municípios, e chegando depois às parcelas rurais, que sejam para atender as demandas de regularização fundiária ou para atender as demandas da reforma agrária, esses conflitos, até mesmo de bases, por exemplo, cartográficas, entre o que é do Estado e o que é da União, Muito e o que interessante não foi isso. E o que não foi arrecadado pelo Estado, não foi arrecadado pela União, de quem é aquele pedaço de terra? Então, assim, é um processo todo, né, que não foi feito no passado, e aí não vou dizer no passado, não vou dizer qual foi o motivo, mas dentre eles nós podemos falar o que? Olha, hoje nós temos tecnologia de que no passado nós não tínhamos. Sim, né? Hoje nós temos GPS, né, drones que fazem também análise de georreferenciamento, que no passado nós não tínhamos. Né? No passado não se tinha nem fita métrica, então como vamos falar o que é um metro, o que é um quilômetro, o que é um braço, né? Uma légua patrimonial que era muito usado. Termo, né? Exatamente. Então, assim, esses aspectos técnicos, eles também, não foram apenas eles, também contribuíram para essas questões de conflitos que às vezes não é nem só fundiário, né, da disputa pela posse, mas às vezes de reconhecer aonde é que você está. E aonde você está, aquele pedaço de terra ele pertence a quem? À União, ao Estado, à SPU. Então, entendendo um pouquinho onde nós chegamos desse caos fundiário, nós podemos dizer assim quais são os critérios para que aquela pessoa seja beneficiada. Então, para a reforma agrária, ela tem alguns requisitos. Né? Ela, assim como na regularização fundiária, ela não pode ter outro pedaço de terra, né? Ela não pode ser proprietário de terra, ela precisa ocupar, ela precisa produzir, ela precisa respeitar as legislações ambientais, trabalhistas, ou seja, tudo aquilo que a nossa Constituição ela traz. Então, hoje, nós temos uma cautela ao analisar cada requerente, né, seja de reforma agrária ou seja de regularização fundiária, ponto a ponto, documento por documento, para que nós não cometamos injustiças, inclusive uma injustiça social, sim, né, de beneficiar uma pessoa que não seja, que não preencha esses requisitos, ou pessoas que são utilizadas apenas para fins de especulação de terra. Né? Então, esses são um dos requisitos, dentre outros, mas esses são os principais. E dentre esses requisitos e dentre, evidentemente, esses conflitos que surgem, como você mesmo disse, antigamente não se tinha mecanismos técnicos para uma melhor definição da área. Tá? Quando há um conflito entre divisas ou de quem seria aquela terra, quem está mais antigo na posse, quem tem a posse há menos tempo, sobreposição de áreas, existe algum órgão dentro do INCRA para tentar uma conciliação antes que isso acabe em uma demanda judicial? Raul, quando a gente fala dessa temática, principalmente fundiária, ela me abre
assim, uma série de respostas, série de caminhos a te responder. Antes de responder aonde nós atuamos e combate esses conflitos dentro do INCRA, eu posso lhe falar que os conflitos eles não ocorrem apenas em pequenos pedaços de terras. Recentemente, o Estado do Pará ele venceu uma demanda judicial contra o Estado do Mato Grosso, onde, salvo me engano, tinha uma disputa de cerca de 6 milhões, de 3 ou 6 milhões de hectares. Que era pequeno divisa, país, né? Um pequeno país, né, que era de fato ali na divisa, né, entre os dois estados. Nós podemos falar também no que tange a grilagem de terras, né, a utilização de documentos falsos. O Pará sempre foi sempre foi evidência, assim, o grilagem de terra. Mas a gente não pode esquecer que as maiores grilagens de terra, no termo assim, de tamanho, né, de espaço, espacialização, elas estão fora do nosso estado. Por exemplo, o Pontal do Paranapanema, São Paulo, sempre foi muito conflituoso. Sempre muito conflituoso, né? Então, assim, a gente precisa... nós sabemos quais são os problemas do nosso estado, né? A gente tem que ir atrás das soluções. Né? Há quantos anos nós falamos de grilagem? Há quantos anos nós falamos de conflitos agrários? Não vou dizer que a gente tem que parar de falar. Não. A gente tem que correr atrás das soluções. Tem soluções? Tem. O que nós precisamos fazer agora? Vamos juntar todos os personagens, né, que, direto ou indiretamente, fazem parte desse caos fundiário e vamos colocar na mesa, vamos dividir essa conta aqui. Né? Falar assim, pessoal, vamos lá, todos nós queremos aqui a justiça social. Todos nós aqui queremos ser justos em atender aqueles que pleiteiam o benefício da terra, né, a ser um proprietário de terra. E o INCRA, ele possui nós chamamos lá de CCA, que é a Câmara de Conciliação Agrária, né, que ela é extremamente atuante. Né? Nós temos um servidor, o Dr. Albuquerque, que faço aqui as homenagens a ele, que ele atua nessa área já há muitos anos. Não vou falar quantos anos para não causar expectativas com relação à idade dele. Eu sei que ele vai assistir ao programa, mas é uma pessoa extremamente competente, experiente e é membro da comissão de questões ligadas à grilagem, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que sim, está intimamente ligada ao INCRA e aos demais órgãos fundiários do nosso Estado, assim como o Ministério Público Estadual, Federal e demais pessoas que têm assento garantido para essa discussão pública. Né? A gente não pode esquecer que essa discussão ela é pública. Em Tribunal de Justiça, me ocorreu aqui uma pergunta. Recentemente, nós tivemos aí algumas decisões do Tribunal de Justiça que anulou, tá, se não me engano, muitas documentações de propriedade rural, agrária, em alguns municípios. Tá? Até me parece que a coisa foi bem assim... De leva, né? E são municípios onde havia muito conflito, onde há muito conflito, e aí tinha terra que era do ITERPA, tinha terra que era do INCRA, tá? Qual foi o reflexo dessa decisão do Tribunal de Justiça para o INCRA? Teve algum reflexo ou foi mais terras do ITERPA? Eu gostaria de esclarecer isso. Eu não posso lhe precisar uma resposta porque, como se trata de um caso concreto, eu precisaria saber qual era o caso especificamente que estaríamos tratando. Mas eu posso lhe responder de uma forma um pouco mais ampla. Não, né? É essa a resposta que eu espero, mais ampla, porque o que acontece? O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano de 2005, 2006, ele criou normativas para combater, né, as matrículas indevidas no nosso estado. Né? Então, assim, nós temos até hoje, né, antes da 2005, 2006, após 2005 e 2006, tivemos inúmeras outras decisões. Mas um marco que no nosso estado, né, o provimento 13 de 2006, que ele bloqueou inúmeras matrículas no Pará todo, ele causou um reflexo, posso dizer assim, de uma abrangência que afetou, sim, diretamente INCRA, ITERPA, os municípios, né, diretamente, porque, vejam, teve municípios que acredito que tiveram mais da metade de suas matrículas bloqueadas. Ou seja, uma matrícula bloqueada, ela causa um prejuízo para o proprietário daquela matrícula lá de benefícios bancários.
Como que você Sim. vai buscar, de repente, um empréstimo junto ao banco se você não comprova que você é um proprietário de terra? E pode até causar prejuízo a terceiro, né? Terceiros, porque claro. já fez o negócio jurídico no Sim. momento que aquilo valia e depois passa a não valer mais. Isso, na verdade, acontece ainda muito por conta de terras que foram dadas em garantia, né, junto às instituições financeiras, que tiveram essa matrícula bloqueada e posteriormente cancelada e causou uma certa preocupação. Quem é que vai pagar essa conta? A pessoa ali que era proprietária da terra falou o seguinte, olha, estão dizendo que eu não sou mais proprietário da terra, então o bem que foi dado a garantia, ele não é mais meu. Então, assim, nessa temática nós temos que ter muita cautela na hora de divulgarmos algumas informações, porque as informações, elas são, inclusive hoje, né, com a tecnologia, elas são propagadas de uma forma muito rápida e nem sempre com responsabilidade devida. Né? Até porque requer um conhecimento técnico. Sim, né? Com certeza. E eu digo que nessa área agrária, o conhecimento ele não é apenas jurídico, ele é um jurídico e técnico também. Nós costumamos dizer que é uma área do direito multidisciplinar. Né? Ele anda por inúmeros ramos do direito, mas também inúmeros ramos que estão fora do direito, né? Engenheiros ambientais, agrônomos, enfim. Bem, doutor Miguel, mais uma vez eu agradeço a sua presença, tá? E espero que o senhor volte mais vezes para contar as novidades para a gente aí do que está acontecendo no mundo da colonização agrária, da reforma agrária, desculpa. E eu agradeço a sua presença. Tá? Raul, muito obrigado. É uma honra e sempre será uma honra estar aqui junto a você, junto ao Grupo Liberal, para trazer essas boas informações, né, e trazer um pouquinho mais do nosso dia a dia ali do INCRA. Muito obrigado. Muito obrigado.